no Enem em algum momento, que é, a gente vai trabalhar hoje, vai revisar regras 3, gente. Regras 3 simples, regras 3 composta. A regra 3 simples, acho que, pelo nome já diz. Boa noite, Bia. A regra 3 simples, pelo nome já diz, ela é super simples, já composta, que elas às vezes confundem algumas pessoas, né, a forma de montar, principalmente quando a gente analisa a questão do diretamente ou inversamente proporcional. Minha cachorra está me atrapalhando. Madu, para lá, por favor, filho. Agora o papai já está dando aula. Vai para lá, vai dormir. Depois vai passear com você. E aí, às vezes, ela confunde, às vezes, no quesito do diretamente ou inversamente proporcional. Às vezes a pessoa só monta lá, mas esquece de analisar esse quesito aqui. Então, vamos lá. Daqui no decorrer da aula vai entrando mais pessoas. Eu vou transmitir a tela aqui para vocês, gente. Só um momento. Aí tem que... Peraí, deixa eu só cancelar minha câmera, porque senão pesa. Tá aparecendo aí, gente, a tela? Beleza, deixa eu só jogar para cima agora. Gente, então, regras 3 simples. Sempre que a gente aprende lá do fundamental, né, a gente sempre aprende a fazer regras 3. Igualar uma coisa a outra e outra coisa a outra coisa. E fazer aquela multiplicação cruzada. Só que a gente só aprofunda a regras 3 mais para frente, lá no ensino médio. Onde a gente trabalha o que é, e a gente trabalha com a regra de 3 composta, né? Primeiramente, quando a gente trabalha com regras 3, para a gente trabalhar com regras 3, a gente tem que analisar o que está sendo envolvido, é o que a gente chama de grandezas. O que são as grandezas? As grandezas nada mais são do que as nossas variáveis, né? O que está sendo a análise? E sempre quando a gente trabalha com regras 3, a gente trabalha com essa proporcionalidade, né? Uma coisa corresponde a outra e outra coisa corresponde a outra coisa. Então, para a gente trabalhar com regras 3, a gente tem que ter nossas grandezas e algo que a gente queira saber, certo? Lembrando que a regra 3, ela trabalha com grandezas direta ou inversamente proporcional. O que é ser direta ou inversamente proporcional? Ser diretamente, no caso proporcional, é quando, à medida que a sua grandeza está crescendo, a outra grandeza também cresce. Ou à medida que a sua grandeza está diminuindo, a outra grandeza também diminui. E ser inversamente proporcional é quando, no caso é o inverso, né? Quando uma está aumentando, a outra está diminuindo, ou quando uma está diminuindo, a outra está aumentando. Então, quando a gente monta nossa regra 3, a gente tem que analisar isso, a gente tem que analisar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais, certo? Direta ou inversamente proporcionais. Então, olha só, se eu tenho duas grandezas, lembrando que a gente só trabalha com regras 3 simples, a gente só vai aplicar regras 3 simples quando a gente tiver duas grandezas, ok? Mais de duas grandezas é uma regra 3 composta. Então, regras 3 simples, olha só. Se A1 e A2 são diretamente proporcionais a B1 e B2, vamos supor que A1 é dia e, vamos supor assim, então, tem um trabalho, são dias trabalhados, e A2 são a quantidade de pessoas que trabalham nesse dia. Se a grandeza A, à medida que ela aumenta, a grandeza B também aumenta, ou à medida que a grandeza A diminui, a grandeza B também diminui, significa que elas são diretamente proporcionais. Onde a gente sempre representa com uma setinha para baixo, significa que ela é diretamente proporcional. Às vezes, até para a questão de análise, gente, se você vai inverter a sua outra fração ou não,
É bom você colocar essa nomenclatura aqui, esse símbolozinho de grandeza, do diretamente proporcional para baixo, que você analisa. Como eu resolvo uma regra de 3? Eu vou analisar onde está a minha incógnita, ou seja, que eu quero saber, vou fixar esta razão e verificar as demais. Então, a partir da minha grandeza A, o B, a grandeza B é diretamente ou inversamente proporcional? À medida que o A vai aumentando, o B também vai aumentando? Ou à medida que o A vai diminuindo, o B também vai diminuindo? Se sim, se ela é diretamente proporcional, então como eu vou resolver? Eu vou fazer a razão da minha grandeza A igual à razão da minha grandeza B, certo? Ou seja, A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2. E como eu resolveria isso? Aí eu multiplicaria cruzado. Quando eu tenho igualdade de duas frações, para eu resolver, eu tenho que multiplicar cruzado, certo? Então, multiplicaria B1 com A2 e A1 com B2. Então, exemplo aí. Exemplo. Considerando que, em um festival, cada 5 pessoas ocupavam uma área de 2 metros quadrados. Quantas pessoas estavam presentes em toda a área de 800 metros quadrados do festival? A primeira coisa que você tem que saber é quais são as grandezas que estão envolvidas. Está envolvido a quantidade de pessoas, que são 5 pessoas, então a minha grandeza é pessoas, e a área. Então, é bom sempre quando for resolver uma regra de 3, é bom para ter mais precisão, mais certeza, eu escrever, né? Eu detalhar exatamente. Então, eu tenho aqui pessoas, que é a minha grandeza, a primeira grandeza, nossa, escrevo peças. Pessoas. E a minha segunda grandeza é área. Então, eu tenho 5 pessoas ocupam uma área de 2 metros quadrados. Aí, quantas pessoas vão ocupar uma área de 800 metros quadrados? Aí, agora que eu montei, eu vou analisar se ela é diretamente ou inversamente proporcional. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou fixar onde tem a minha variável. Minha variável está aqui, em pessoas, né? No caso, é o que eu quero achar. Então, eu já coloco ela como diretamente proporcional. Eu vou verificar se é inversamente ou diretamente proporcional a minha área. Então, vamos ver, à medida que se o número de pessoas aumentar, a área vai aumentar? Sim, né? Ou seja, se aumentar o número de pessoas, a área ocupada também vai aumentar. Tá vendo que a área está aumentando de 2 para 800? Então, ela também é diretamente proporcional. Então, se ela é diretamente proporcional, então eu só vou pegar a razão de número de pessoas, 5 sobre x, e igualar a razão da minha área, 2 sobre 800. E aí é só multiplicar cruzado aqui, 2x igual a 40 mil, 40 mil não, 4 mil, x vai ser igual a 200. Então, quando tiver 200 pessoas, vai ocupar uma área de 800 metros quadrados, então 200 pessoas. E essa é a regra de 3 simples, ou seja, tem duas propriedades, duas grandezas só. Então, ela não meio que dificulta, não. Agora, é o seguinte, se as minhas grandezas, quando que elas são inversamente proporcionais? É o que eu falei com você. À medida que A aumenta, B também aumenta? À medida que A aumenta, A diminui, B também diminui? Se não, se eu trabalhar com duas grandezas, à medida que uma aumenta, a outra diminui, ou à medida que uma diminui, a outra aumenta, eu vou pegar a razão da minha grandeza, onde tem a minha variável, e vou igualar a razão inversa da minha outra grandeza, ou seja, eu vou inverter a minha outra grandeza e multiplicar cruzado da mesma forma. Então, exemplo aí, Exemplo. Abrindo completamente 6 torneiras, enche-se um tanque com água em 22 minutos. Se abrirmos 4 torneiras, em quanto tempo o tanque ficará cheio? Então, minhas grandezas são
torneiras e o tempo, né, os minutos. Então, eu tenho como grandezas as minhas torneiras. Vou colocar aqui torneiras e o tempo. Então, a primeira coisa que eu faço, eu vou analisar. Ó, eu tenho 6 torneiras, elas enchem, no caso, no tanque, em 22 minutos. Aí eu tenho 4 torneiras, quanto tempo vai gastar? Então, ó, se a minha variável está no tempo, então eu vou fixar ela como diretamente proporcional. Aí eu vou verificar se as torneiras são inversamente ou diretamente proporcional a elas. Então, analisando o seguinte, se eu aumentar o meu tempo, eu vou precisar de mais, eu vou utilizar mais torneiras ou não? Ou se eu diminuir o meu tempo, eu vou utilizar menos torneiras? Então, eu vou analisar, olha só. Tá vendo que eu estou diminuindo as torneiras? A partir do momento que eu diminuo as torneiras, ele vai demorar o quê? Mais tempo para encher. Então, à medida que eu aumento o meu tempo, gasto para encher, eu vou estar utilizando menos torneiras. Então, se o tempo está aumentando e as torneiras estão diminuindo, então significa que as torneiras elas estão inversamente proporcionais. Então, a setinha vem para cima. Então, isso significa o quê? Como é que eu monto? O meu tempo permanece a mesma coisa, a razão do meu tempo, 22 sobre x. Já as minhas torneiras, que elas são inversamente proporcionais, porque à medida que o tempo vai aumentar, as torneiras vão diminuir, né, a quantidade de torneiras, então eu igualo, né, a fração inversa. Ao invés de ser 6 sobre 4, vai ser 4 sobre 6. E aí, aqui, eu multiplico cruzado. Aí fica 4x, 6 vezes 22 é 132. X vai ser igual a 132 dividido por 4, vai ser igual a 33. Então, 4 torneiras vai gastar 30, vai encher o tanque em 33 minutos. Então, é isso que vocês têm que analisar, a questão do inversamente ou diretamente proporcional. Se, à medida que uma grandeza está aumentando, a outra também está aumentando, no caso, se à medida que a grandeza que eu estou analisando, a variável que eu quero, está aumentando, a outra também vai estar aumentando, então ela é diretamente. Ou se estiver diminuindo, a outra também estiver diminuindo, diretamente, proporcional. Caso uma está aumentando, a outra diminuindo, ou caso uma está diminuindo, a outra está aumentando, ela é inversamente. Aí, como é que você resolve? Você inverte a fração. Muitas pessoas, quando vão resolver, eles esquecem de analisar. Então, muita gente só pegaria as duas razões, 6 para 12 e 4 para x, multiplicaria cruzado e resolveria. E acharia a resposta errada, porque não estaria analisando se ela é inversamente ou diretamente proporcional. Quando a gente trabalha com regra de 3 composta, gente, a gente também analisa se é inversamente ou diretamente proporcional, tem os mesmos critérios, né? Que a gente também tem grandezas, só que o que difere uma regra de 3 simples de uma regra de 3 composta é a questão da quantidade de grandezas. Se na regra de 3 simples eu tenho até, no máximo, no caso, no mínimo, né? Ou seja, somente trabalho com 2 grandezas, quando a gente trabalha com regra de 3 composta, a gente tem mais de 2 grandezas. Então, pode ser 3, 4, 5, 6, infinitas grandezas, ok? Então, exemplo aqui, olha só. Aí eu vou mostrar como resolve aqui para vocês quando a gente trabalha com regras de 3 composta. Gente, só um momentinho, minha cachorra está me deixando doido. Madu, fica lá, filha, por favor. O pai não vai te pegar na cola agora, não. Depois, tá bom? Só um momentinho, vai estar ocupado. Então, vamos lá, olha só. Eu tenho o seguinte exemplo. Se 4 operários constroem um muro de 30 metros de comprimento em 10 dias, trabalhando 8 horas por dia, quantas horas por dia deverão trabalhar 6 operários para construir 45 metros de muro em 8 dias? Então, vamos analisar as nossas variáveis. Eu tenho como variável operários, eu tenho comprimento do muro, né? Ou seja, o muro, no caso, o comprimento dele. Eu tenho os dias e eu tenho as horas por dia.
Então, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4 variáveis. Se eu tenho 4 variáveis, eu vou trabalhar com regras 3 composta. Então, eu vou analisar. Minha primeira variável, operários. A segunda variável, comprimento. A terceira variável são os dias. E a quarta variável são as horas por dia. Então, olha só. Então, eu tenho 4 operários. Eles constroem um muro de 30 metros durante 10 dias, trabalhando 8 horas por dia. Eu quero saber quantas horas por dia, ou seja, X, vai nas horas por dia, 6 operários gastam, né, para construir 45 metros de muro durante 8 dias. Montei a minha análise, né, minha planilhinha, então vou analisar onde está a minha variável, ou seja, onde está o valor que eu quero achar? Aqui, ó, na hora por dia. Então, vou verificar se as demais grandezas são inversamente ou diretamente proporcionais a ela. Então, começando com o... Então, gente, olha só recapitulando. Primeira coisa, vocês vão analisar suas grandezas. É bom fazer desse jeito. Grandeza 1, grandeza 2, grandeza 3, dá nome a cada uma das grandezas, distribuir o que tiver distribuir, e após isso, verificar se elas são inversamente ou diretamente proporcionais. Então, vamos analisar, ó, operários. Se eu estou aumentando o número de operários, eu vou gastar mais horas por dia ou menos horas por dia? Se eu aumento o número de operários, eu gasto menos horas por dia, certo? Então, minhas horas por dia vão diminuir e meu número de operários vai aumentar. Então, ó, o operário ele é inversamente proporcional. Porque está aumentando o operário, diminuindo horas por dia. Já o comprimento do muro. Se eu diminuo as minhas horas por dia, eu vou aumentar o meu número, o meu comprimento? Não, significa que eu vou diminuir. Se eu estou trabalhando menos, o meu comprimento vai diminuir. Se eu aumentar o meu comprimento, se eu aumentar as horas por dia trabalhadas, eu vou ter o meu comprimento do muro vai aumentar? Sim. Então, ó, à medida que eu aumento as horas trabalhadas, o comprimento do muro aumenta. À medida que eu diminuo as horas trabalhadas, o comprimento do muro diminui. Então, ele é diretamente proporcional. Tá vendo que aqui, ó, se eu aumentar as horas trabalhadas, o meu comprimento também estará aumentando. Então, ela é diretamente proporcional. Aqui, ó, agora os dias trabalhados. Se eu trabalhar menos horas por dia, eu vou terminar o muro em menos dias ou em mais dias? Olha, então vamos lá, de novo. Fala que gasta porque são os dias gastos, né, de trabalho. Aqui 10 dias e 8 dias. Então, ó, se eu diminuir os dias trabalhados, significa que eu vou demorar mais tempo, vou demorar mais horas por dia para terminar meu muro, né? Então, se eu diminuir as horas por dia, significa que eu vou gastar mais horas, mais dias para construir o meu muro. Tá vendo que se eu diminuir as horas por dia, eu vou gastar mais dias. E aqui os dias estão diminuindo, os dias estão de 10 para 8. Aqui, então, se eu aumentar as minhas horas por dia trabalhadas, eu vou construir o muro em menos dias. Então, para ser a mesma grandeza, eu teria que à medida que os dias forem diminuindo, as horas também teriam que diminuir. Mas não, à medida que as horas estão diminuindo, eu vou gastar mais tempo, e à medida que as horas vão aumentando, eu estou diminuindo os dias. Então, ela vai ser inversamente proporcional, os dias trabalhados. Beleza, descobri quando é inversamente, descobri quando é diretamente, o que eu faço? Como eu quero achar as horas por dia trabalhado, então eu vou pegar a razão das horas por dia trabalhadas, ou seja, 8 por x, e multiplicar e igualar ao produto das razões das minhas grandezas, ou seja, ao produto da razão do número de operários com a razão do comprimento. Só lembrando, olha só, o número de operários, sabem que ele é inversamente? Então, ó, eu inverto, 6 para 4. Então, a razão do número de operários vezes
a razão do comprimento, como ele é também indiretamente, permanece a mesma coisa, vezes a razão dos dias trabalhados. Como ele está inversamente dias trabalhados, então vai ser 8 sobre 10. E aí, eu faço a multiplicação. Quando eu tenho multiplicação de frações, o que eu faço? É numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Então, eu vou ter 8 sobre x igual a 6 vezes 30 vezes 8 é 1.440. Dividido por 4 vezes 45 vezes 10 é 1.800. Multiplicando cruzado, eu vou ter 1.440x igual a 8 vezes 1.800 vai dar 14.400. Onde x, se eu pegar 14.400 dividir por 1.440, eu vou achar x como 10 horas por dia. Então, 6 trabalhadores para construir 45 metros de muro em 8 dias, eu vou ter que trabalhar 10 horas por dia. Então, gente, quando a gente trabalha com regras de três compostos, a gente analisa cada uma das nossas. A gente primeiro determina quais são as nossas grandezas, analisa cada uma das grandezas referente à nossa variável e vê se ela é inversamente ou diretamente proporcional. Por que a gente põe as setas? A gente põe a seta para indicar que, igual para baixo, diretamente. Se as setas que a gente está analisando forem iguais à seta do meu ponto principal, né, da minha variável fixa, então significa ela fica na mesma posição. Já que se elas forem inversamente, ou seja, a seta for no sentido contrário, aí ela tem que ser inversamente proporcional, onde eu faço a inversão da minha fração. Então, como eu calculo a regra de três composta? A razão da minha variável, o que é a razão, gente? É um número sobre outro, tá? A divisão, né? A razão da minha variável, que eu quero achar, no caso, é igual ao produto das razões das minhas outras grandezas, ou seja, a multiplicação das razões das minhas outras grandezas. Não se esqueçam de verificar se ela é inversamente ou diretamente proporcional. Então, ó, alguns exercícios aí, ó, vamos analisar, porque a gente só consegue resolver por exercício, né? Seguinte, o gráfico a seguir representa a distribuição de uma amostra de 120 embalagens de detergente e seus respectivos volumes em milímetros. Quantas são as embalagens de 500 ml? Então é o seguinte, ó, aqui tem distribuída, esse gráfico é referente à distribuição de 120 embalagens, onde 250 ml de embalagens corresponde a 42 graus, 500 ml, 15 ml das embalagens corresponde, desculpa, as embalagens de 500 ml corresponde a 48 graus, as embalagens de 300 ml corresponde a 30 graus e assim sucessivamente. Quer saber o seguinte, quantas são as embalagens de 500 ml? 500 ml, gente, corresponde a 48 graus. Quais são as minhas variáveis? As embalagens, que é que eu quero saber, e os graus, né? Então, minha variável são as embalagens e o grau. Onde 120 embalagens, que é a quantidade de embalagens, corresponde a quantos graus? Esse gráfico todo representa a distribuição das 120 embalagens. Quantos graus tem um gráfico todo, num círculo todo? 360 graus. Então, 120 corresponde a 360 graus.
Já como eu quero saber quantas embalagens correspondem as de 500 ml, 500 ml corresponde a quantos graus? 48 graus. Então, eu quero saber qual a quantidade de embalagens que corresponde ao 48 graus. Aí, agora que eu montei, eu vou analisar. É diretamente ou inversamente proporcional? Como é a minha variável de análise é onde tem o x, né, onde eu quero achar, eu ponho ela como diretamente proporcional. Então, eu vou analisar. À medida que eu for diminuindo a quantidade de embalagens, a quantidade de grau vai diminuir também? Sim, porque 120 corresponde a todo o gráfico, tá vendo? Quando diminui a quantidade de embalagens, significa que vai diminuir o tamanho do gráfico, a parte dele no gráfico. Então, à medida que está diminuindo o número de embalagens, também está diminuindo o grau que ele corresponde no gráfico, então ele é diretamente proporcional. Então, como eu resolvo? Eu vou pegar a razão do número de embalagens e igualar a razão do número de graus. Dividido por 48. Multiplicando cruzado. Então, eu tenho 360x igual a 5.760. Então, x, se eu dividir 5.760 por 360, eu vou ter 16 embalagens. Isso é questões que parecem simples e são simples, tá, gente? Matemática é simples, quem causa o problema é a gente. A gente que dificulta a matemática. Mas matemática é simples. Então, nesse caso, seria a resposta a letra A. Então, nesse caso, o que a gente analisar? Não tinha que analisar 500 ml para 48 graus Celsius. Porque não perguntou quantos ml corresponde a 120 embalagens. Perguntou quantas embalagens correspondem a 120 ml. Então, eu tenho que analisar a questão de 120, com esse gráfico é montado a partir dos 120, de 120 embalagens. Então, o gráfico tem quantos graus? O gráfico todo? 360 graus. Então, 120 embalagens corresponde ao gráfico todo, 360 graus, e a parcela que eu quero corresponde a 48 graus Celsius. Eu tenho que saber, graus Celsius é ótimo, nem a temperatura é isso, 48 graus. Quero saber quantas embalagens correspondem a 48 graus. E é isso, simples. Easy, easy, easy. Aí a outra, gente, demanda um pouquinho mais de análise. Olha só. Uma fábrica de bolos vendeu de setembro até dezembro um total de 2.160 bolos. O pictográfico a seguir representa frações que correspondem à produção mensal. Então, em setembro, ele teve um gráfico, uma bolinha, mais meia bolinha. Então, ele teve uma bolinha completa, mais meia bolinha. Em outubro, ele teve uma bolinha completa, mais 3/4 de bolinha. Em novembro, ele teve duas bolinhas completas, mais meia bolinha. E em dezembro, ele teve 3 bolinhas completas, mais 1/4 de bolinha. Quer saber o seguinte? Calcule o número de bolos vendidos no mês de novembro. Então, bolos vendidos. Qual seria a minha variável aqui? Minha variável, primeiro, é bolos.
Eu sei que eu tenho um total de 2.600 bolos. 2.600 não, 2.160 bolos. E eu vou corresponder essa grandeza com o quê? Tá vendo que o total de bolos foi distribuído em cada mês? Em cada bolinha dessa aqui, ó, em cada pictográfico, nem eu conheci esse nome. Se eu somar todos esses valores desses pictográficos, então vou lá. 1 mais 1,5, 1,5. 1 mais 3 dividido por 4, 3 dividido por 4 é 0,75. Então, aqui vai ser 1,75. 2 mais meio vai ser 2,5. E 3 mais 1,4, 1 sobre 4, 1 sobre 4 é 0,25. Então, vai ser 3,25. Se eu somar isso tudo aqui, gente, se eu somar 1,5 mais 1,75, mais 2,5, mais 3,25, eu vou achar um total de 9. Então, significa que 2.600 bolos foram distribuídos em 9 bolinhas. Vamos jogar o termo, 9 bolinhas, né? Então, eu vou pôr aqui bolinhas. A nossa grandeza vai ser bolos, bolas e bolinhas. Então, 2.600 bolos foram distribuídos em 9 bolinhas nos meses. Eu quero saber quantos bolos foram distribuídos no mês de novembro. No mês de novembro, eu tenho quantas bolinhas? Eu tenho 2,5 bolinhas. Então, ó, 2,5. Montei aqui. Agora eu vou analisar. Como a minha grandeza que fica fixa é onde está um x, ou seja, está o valor que eu quero achar, então vamos supor, à medida que eu vou diminuindo o número de bolos, o número de bolinhas também vai diminuir? Sim. Tá vendo que 2.600 corresponde a 9, ou seja, o total. E se eu diminuir o número de bolos, o número de preenchimentos da bolinha também vai diminuir. Então, ela é diretamente proporcional. Então, como eu resolvo? É 2.160, a fração do número de bolos, a razão do número de bolos, igual à razão do número de bolinhas. Multiplicando cruzado, 9x vai ser igual a 5.400. Então, x vai ser igual a 5.400 dividido por 9. Que é igual a 600. Então, no mês de novembro, foram distribuídos 600 bolos. Ah, Thiago, mas se tivesse pedido dezembro, aí eu faria 2.160 para 9, x para 3,25. Se fosse para setembro, 2.600 para 9, x para 1,5. E assim sucessivamente. Então, nesse caso, a interpretação que eu tinha que fazer é analisar as frações, né? Analisando isso aqui como um todo, uma bolinha mais meia bolinha. Por quê? Porque aí você consegue fazer essa relação. 2.600, o total de bolos corresponde ao total. Qual que é o total de bolinhas distribuídas? Então, o total de bolos é igual ao total de bolinhas. Quantos bolos corresponde àquela fração, àquela parte das bolinhas que eu quero. Beleza? Então, regra de 3 simples, gente, ela é simples. A questão, quando cai em prova, essas coisas, você gasta muito mais tempo na análise, né, de analisar o que está se pedindo, de analisar o que você quer, do que simplesmente resolver, porque a resolução é simples também. E o outro exercício é o seguinte. Esse que demanda um pouquinho mais de análise. Ó, vamos lá. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis para doar a uma comunidade carente da região.
20 alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 quilos de alimentos por dia. Então, eles arrecadaram 12 quilos de alimento. Eles arrecadaram 12 quilos de alimento por dia. Nossa, minha linha ficou bonita. Era 12 quilos de alimento por dia. Animados com os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo da coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados no final do prazo estipulado seria de... Então, vamos analisar o seguinte. Quais são as nossas variáveis? Vamos analisar se é composta ou não. Eu tenho o número de alunos, o número de dias, eu tenho as horas diárias e tenho quilos de alimentos por dia. Então, eu tenho várias variáveis. Só que é o seguinte, no exercício, a gente tem algumas análises para fazer. Admitindo-se que o ritmo da coleta tenha se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados no final do processo. Então, eu não quero alimentos por dia. Eu quero no final dos 30 dias, certo? Então, se ele arrecadou inicialmente, nos 10 primeiros dias, ele arrecadou 12 quilos por dia, então, em 10 dias, em 10 dias, ele arrecadou 12 vezes 10, 120. Então, ele arrecadou nos 10 dias 120 quilos. Então, como eu quero saber, eu não quero saber, se eu usar como variável alimentos por dia, eu vou achar quantos alimentos foram por dia, no total. Mas, na verdade, eu quero total de alimentos, ou seja, no final dos 30 dias. Então, eu vou usar minha variável, eu não vou usar minha variável alimentos por dia, quilos de alimento por dia, mas sim quilos, ok? Então, vamos lá. Ó. Eu tenho como variável alunos, eu tenho como variável os dias, eu tenho como variável o quilo e eu tenho como variável as horas. Então, eu tenho no início, 20 alunos aceitaram a tarefa. Então, 20 alunos. Nos 10 primeiros dias, então, 20 alunos trabalhavam nos 10 primeiros dias. E eles arrecadaram 12 quilos de alimento por dia, onde eles arrecadaram no total 120 alimentos. Trabalhando 3 horas diárias. Aí quer saber, animados com resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo. Como eu quero saber o valor final, se eu tinha 50, se eu tinha 20 inicialmente, se eu somar com mais 30 alunos, eu vou ter um total de 50 alunos. Certo? E me restam quantos dias para completar os 30 dias? Então, esses 50 alunos, ou seja, porque todos vão trabalhar agora, não vão ser só 20 alunos, vão ser 20 alunos mais 30, ou seja, vai estar um total de 50 alunos trabalhando. Para 30 dias, faltam quantos dias? Eles vão trabalhar, então, 50 alunos em 20 dias. Eu quero saber quantos quilos eles vão arrecadar no final desses 20 dias, trabalhando, então, 4 horas por dia. Então, o que eu fiz? Eu montei inicialmente a minha questão, o meu problema. Aí, agora que eu montei, eu vou analisar se eles são inversamente ou diretamente proporcional, a partir de onde está a minha variável que eu quero achar, que a minha variável é o quilo. Então, eu coloco o quilo como diretamente proporcional. Então, vamos analisar, olha só. À medida que eu estou aumentando o número de alunos, o número de quilos vão aumentar? Sim, se aumenta o número de alunos, automaticamente a quantidade de alimentos arrecadados também vai aumentar. Então, o número de alunos é diretamente proporcional. Se eu aumentar o número de dias trabalhados, eu aumento o número de quilos arrecadados? Sim, também. Então, diretamente proporcional.
Se eu aumentar o número de horas trabalhadas por dia, eu aumento o número de quilos trabalhados? Sim, trabalhando mais, eu arrecado mais. Então, tudo aqui é diretamente proporcional. Então, eu faço a minha variável que eu quero, que é o quilo. Então, a razão da grandeza que eu quero achar, igual ao produto da razão das outras grandezas. Então, vai ser 20 sobre 50, vezes 10 sobre 20, vezes 3 sobre 4. Se quiser simplificar numerador com denominador, como é multiplicação tudo aqui, gente, eu consigo simplificar esse 20 de cima com esse 20 de baixo, e consigo simplificar este 10 de cima com esse 50 de baixo. Então, eu tenho aqui, ó, 120 sobre x igual a 3, 5 vezes 4, 20. Aí agora eu multiplico cruzado. 3 vezes x, 3x. 20 vezes 120, 240. 240 não, 2.400. Então, x é igual a 2.400 dividido por 3. Ah, gente, essa questão caiu no Enem de 2012, eu acho. 2.400 dividido por 3, eu vou ter 800 quilos. Então, no final disso tudo, no final dos 20 dias, ele vai ter arrecadado 800 quilos. No final de 20 dias, certo? Mas pediu o quê? A quantidade de alimentos arrecadados no final do prazo estipulado. No final do prazo estipulado. Não pediu nos 20, isso aqui a gente achou nos 20 dias. Então, no final do prazo estipulado, ou seja, no final dos 30 dias, vão ter 120 quilos mais 800 quilos. 120 dos 10 primeiros dias e 800 dos 20 dias restantes. Então, eu vou ter 920 quilos arrecadados no final de 30 dias. Beleza? Então, gente, quando a gente trabalha com essas questões, a gente tem que analisar muita coisa. Porque se eu tivesse feito a minha variável alimentos por dia, então eu acharia quantos alimentos por dia foram feitos em 20 dias. Aí eu teria que pegar a quantidade de alimentos por dia, que daria 80, e aí multiplicasse por 20, aí saber quantos alimentos por dia, e aí isso é uma conta diferente. Mas então é mais fácil, como eu quero saber, no final eu quero saber quantos alimentos arrecadados, então, ou seja, eu quero saber quantos quilos. Então é mais fácil eu multiplicar quilos por dia e trabalhar com uma unidade mais fácil, ok? Que seria somente quilos. Então, gente, regras 3, simples e composta. Sempre o que vocês têm que ficar atento, nem ficar atento se é simples ou composta, tem que ficar atento à questão do inversamente ou diretamente proporcional. Porque se ela for inversamente proporcional, eu tenho que inverter a minha fração, e se ela for diretamente proporcional, ela permanece a mesma coisa. Beleza, gente? Então, por hoje é isso. Basicamente, nossa aula só tem eu, Ana Caroline e a Bia, né? Gente, então, por hoje é isso. Fiquem com Deus. Boa noite para vocês, tá bom? Até a próxima aula de semana que vem. Abraço, gente. Até mais. Boa noite, tá? Tchau.